Há diversos gêneros textuais. Um deles é o texto dissertativo argumentativo, o qual você, aluno do ensino médio, vai fazer uso nos 3 anos do ensino médio, certo? Por quê? Porque este texto é o texto que você produz na prova do Enem, em pré-vestibulares, entre outras situações, mas principalmente focado no Enem, certo? Veja bem que este texto ele é estruturado da seguinte forma: introdução, 25% do texto; desenvolvimento, 50% do texto; e conclusão, 25% do texto. Veja que, se eu tenho um texto de 20 linhas, ou melhor dizendo, de 30 linhas, que é o caso do Enem, então eu devo ter 2 parágrafos que cheguem a 15 linhas, né, que é 50% do texto, ou seja, em torno de 7, 8 linhas por parágrafo, nesses 2 parágrafos, e a introdução com 7, 8 linhas, bem como a conclusão com 7, 8 linhas. Um exemplo, para que nós tenhamos aí as 30 linhas do texto, ok? Outra informação de suma importância é que nós utilizamos 2 situações para o texto dissertativo argumentativo, que é a primeira pessoa do plural, o nós, e a terceira pessoa do singular, o ele. Como assim, professor? Os verbos, né, pessoal? Estamos falando de verbos na primeira pessoa do plural e na terceira pessoa do singular, ou seja, entendemos, quem entendemos, nós entendemos; observamos, quem observamos, nós observamos. Na terceira pessoa do singular, nós utilizamos então entende-se, observa-se, certo? Sempre com a ênclise à frente do verbo, tranquilo? Como você deve produzir um texto dissertativo argumentativo? Primeira coisa, pessoal, escolha de um tema. Vamos escolher um setor da sociedade, segurança pública, por exemplo, tá? Ok, o que eu conheço sobre segurança pública? O que eu vejo nos jornais, nas mídias sociais, nas redes sociais? O que o meu amigo policial fala sobre segurança pública? O que o meu amigo advogado fala sobre segurança pública? O que eu tenho de conhecimento pré-adquirido? Ok? Leitura sobre o tema. Bom, onde eu vou ler sobre segurança pública? Em jornais, em revistas, livros que falem sobre o assunto, sites que falem sobre o assunto, tá? Essas situações, ok? Depois eu vou fazer uma tempestade de ideias. O que é uma tempestade de ideias, professor? Um momento. Pessoal, uma tempestade de ideias vem do termo brainstorming, né, da língua inglesa, que é uma tempestade de ideias, a tradução. O que significa isso? O que eu sei sobre segurança pública? O que eu já li sobre? O que eu já busquei de informação na conversa do dia a dia, por exemplo, em jornais, em revistas, em vídeos? O que eu sei sobre? Qual a minha opinião sobre isso? Sobre segurança pública? E vou jogando no papel. Tudo aquilo que me vem à cabeça, certo? Depois de feito isso, você vai unir, agrupar as ideias que têm semelhanças com outras ideias. Vamos ler as minhas ideias, por exemplo? O que veio na minha cabeça falando sobre segurança pública? Veio violência, veio políticas públicas, veio governo, justiça, polícia, depois veio assaltos, aí veio homicídios, mortes, drogas. Pois bem, pessoal, depois que eu faço essa tempestade de ideias sobre aquilo que eu pré-conheço sobre o assunto, então eu vou agrupar esses subtemas, essas ideias, aquilo que é semelhante, como eu acabei de falar, certo? Então, por exemplo, o que eu tenho mais próximo de assalto tem a ver com polícia? Tem homicídio, violência, morte, drogas? Acho que dá pra gente fazer um subtema sobre isso. É sobre isso que eu quero falar realmente? Veja que o meu tema ele começou a ser direcionado para uma região, para um setor da segurança pública. Ou então, será que eu quero falar sobre a justiça, sobre o governo, sobre as políticas públicas que são feitas em relação à segurança pública? Veja que eu já deixei desse lado aquilo que é mais próximo dessas ideias, certo? Depois que eu delimitar esse meu tema, por exemplo, vamos falar sobre
o governo, sobre as políticas públicas e a justiça, certo? Dentro do meu texto, então, eu tenho que falar sobre isso, tranquilo? Veja bem, eu tenho segurança pública. Dentro disso, eu tenho uma variedade de situações, ok? Eu acho que eu tenho mais conhecimento sobre as políticas públicas do governo em relação à segurança pública e a justiça deve estar nesse meio aí, certo? Então, vejam que eu direcionei o meu texto. Essa é a ideia dessa tempestade de ideias. É você dar uma clareada sobre aquilo que você quer escrever para não ficar uma coisa sem nexo, certo? Vejam que o meu tema agora deve ser dentro daquilo que eu escolhi. Eu tenho um tema, segurança pública, e os meus subtemas. Aquilo que eu vou falar sobre dentro do meu texto é sobre o governo, sobre a justiça e sobre as políticas públicas. Eu tenho que interrelacioná-los, esses três subtemas. Eu tenho que falar sobre essas três situações. Tranquilo? Dentro do meu texto. Dentro do quê? Da minha introdução, do meu desenvolvimento e da minha conclusão. Tranquilo?